Olá, galera. Estou eu aqui de volta. Dei uma pausazinha só para almoçar. Fiz a primeira parte antes do almoço e agora estou aqui para fazer a segunda parte depois do almoço. Segunda parte de quê? Da função de segundo grau. E agora a gente vai enfatizar duas coisas. O significado dos parâmetros A, B e C e como se estuda o sinal da função. Tá? Então, lá vou eu iniciar nossa aula. Então, função de segundo grau. E vou começar com o estudo dos parâmetros, ou coeficientes, conforme eu falei na parte 1. Então, a equação do segundo grau tem uma forma algébrica do tipo y igual a ax ao quadrado mais dx mais c. Os parâmetros são o a, o b e o c. E eu quero saber o que um determinado valor do parâmetro a vai implicar no gráfico. Vai fazer com que o gráfico fique de que jeito? Em que modifica ele no gráfico, tá? Então, essa é a ideia dessa primeira parte e lá vamos nós. Então, eu vou sempre trabalhar mediante exemplos, que eu acho que funciona melhor. E eu vou começar com o parâmetro C. E eu vou dar 3 exemplos de função, fixando o parâmetro C, para você ver o que acontece. Então, o primeiro exemplo, sempre eu vou trabalhar com funções reais. E quando eu falo funções reais, eu estou falando de funções que levam o domínio real ao contradomínio real. Então, a primeira vai ser x ao quadrado menos 6x menos 6x mais, menos 5x mais 6, essa vai ser a primeira. A segunda vai ser x ao quadrado mais 6. E a terceira vai ser x ao quadrado, vou botar negativo agora, menos x ao quadrado mais 6. Então, deixa só para ficar diferente aqui, deixa eu botar o número 3, 4, 6 aqui, pronto. Tá bom. Percebam, vamos ver os valores do A, do B e do C em cada caso. Nesse caso, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. No segundo, o A vale 6, o B não tem termo com x elevado a 1, quer dizer que o B vale 0 e o C vale 6. Nesse terceiro exemplo, o A vale menos 1, o B vale 0 novamente e o C vale 6. Então, perceba que o único parâmetro que eu mantive foi o parâmetro C, né? Ele vale 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Eu vou fazer o gráfico das 3 funções, tentando fazer com certa agilidade, com certa rapidez, e observar o gráfico final. E a partir daí concluir. O C igual a 6 implicou uma coisa igual nos 3. Qual foi? Então, aqui vai ser o meu gráfico, onde eu vou atribuir valores x e y. Aqui vai ser o segundo gráfico, onde eu vou atribuir valores novamente. E aqui vai ser o terceiro gráfico,
Não devolvo atribuir valores novamente. Então, percebam que a gente tem que achar aqueles pontos especiais. Né? O primeiro ponto especial, onde é que cruza o eixo Y? É quando x vale 0. Então, eu vou botar 0 aqui nos 3. Ao botar 0 nos 3, eu substituo na função. 0 no primeiro termo vai dar 0, no segundo também. 0 mais 6 vai dar 6. Na segunda função, aqui vai dar 0, mais 6. 6 também. Mesmo ponto, mesmo para ordenar. E, finalmente, no terceiro, 0 aqui, mais 6, 6 também. Então, acabamos de ver uma coincidência. Uma coincidência. Nos 3 gráficos, o ponto onde vai cruzar o eixo Y, está aqui o eixo Y, né? O ponto onde vai cruzar o eixo Y, nos 3 casos, é o mesmo. É o ponto 0,6, está aqui. Então, as três parábolas, elas vão passar pelo mesmo ponto no eixo Y. Então, esse já pode ser, né, um significado do parâmetro C. Né? Já dá para perceber. Eu vou terminar o gráfico só para registrar, mas já fica claro que tem um ponto em comum. Como eu terminei de fazer o gráfico dessas funções, eu agora irei achar as raízes. Para achar as raízes dessa aqui, eu igualaria x ao quadrado menos 5x mais 6 igualaria a 0. Calcularia o delta para resolver essa equação de segundo grau. Vou fazer com mais rapidez, menos 5 ao quadrado vai dar 25, já vou fazer com mais rapidez. Menos 4 a C, menos 4 vezes 1 daqui do A dá menos 4, vezes 6 dá menos 24. E 25 menos 24 dá 1. Já achei o delta. E agora, quem são as raízes? Achar o valor de x. Menos b, menos 5 fica 5. Mais ou menos a raiz do delta, se o delta vale 1, raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2a, 2 vezes 1 que dá 2. Então, quem são as raízes? X', primeira raiz. 5 mais 1, 6, metade de 6, 3. Primeira raiz é 3. A segunda, x duas linhas. 5 menos 1 dá 4, metade de 4 dá 2. Então, com isso, eu acabo de descobrir que as raízes são 3 e 2. Ambos mandam para a ordenada 0. Cadê esses pontos? Vamos marcar. 1, 2, 3, 4. E as raízes são 2 e 3. Vou fazer a mesma coisa aqui para os outros raízes aqui, achar as raízes aqui. O procedimento é análogo, então eu vou repetir o procedimento. Igualando o y a 0 aqui, eu vou ter a equação 6x ao quadrado mais 6 igual a 0. E aqui surge, eu poderia usar a fórmula geral e achar o delta de novo, mas a gente vai poder resolver isso de uma maneira mais rápida, já que é uma equação incompleta, já que o b vale 0. O b dessa equação vale 0, então toda vez que o b é 0, a equação é incompleta, e eu isolo a variável. Ao isolar a variável, vai ficar 6x ao quadrado igual a menos 6. Né? O mais 6 passa para lá subtraindo, menos 6. O 6 está multiplicando, passa para cá, dividindo, vai ficar x ao quadrado menos 6 sobre 6. Continuando, x ao quadrado vai valer menos 1. E qual é o número real que elevado ao quadrado dá menos 1? Não existe.
Porque nenhum número multiplicado por ele mesmo vai dar resultado negativo. Nenhum número real, pelo menos. Quer dizer que não tem raiz. Essa parábola não tem raiz. Então, não vou marcar os pontos. Ou seja, quem manda para o zero? Ninguém. Não tem ninguém aqui que manda para o zero. Se você fizesse a fórmula geral, você ia chegar a essa mesma conclusão. Na hora que você fosse calcular o delta aqui, pela fórmula aqui, b ao quadrado ficaria 0 ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é 6, e vezes c, que é 6. E aqui 0 ao quadrado daria 0, 0 com antes com subtração vai sumir, e 4 vezes 6 vezes 6, 36, 36 vezes 4 dá 144. Só que vai dar menos com mais vai dar menos. Ou seja, delta vai dar negativo. Como o delta vai dar negativo, na hora que você fosse botar na fórmula onde aparece raiz do delta, raiz quadrada de menos 144, não existe número real que satisfaça isso. Ou seja, de dois jeitos eu provo que essa função não cruza o eixo x. Ela não cruza o eixo x. E a terceira, fazendo o mesmo procedimento, ela também tem o b igual a 0. Então, vou fazer a mesma coisa. Menos x ao quadrado mais 6 igual a 0. Então, passo para o outro lado aqui o x ao quadrado, ele fica positivo, ou seja, x ao quadrado vale 6. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 6? Esse número não é um número inteiro, mas ele é um número irracional. Então, vai dar origem aqui, passando o 2 para o outro lado, na operação inversa da potenciação e a radiciação, vai dar origem a mais ou menos raiz quadrada de 6. Para quem não sabe, vou dar uma aproximação para raiz quadrada de 6, é aproximadamente 2,3. É entre 2,3 e 2,4. Estou arredondando para 2,3. Bem, posso marcar essas raízes aqui com esse valor aproximado de 2,3. Então, lá vamos nós colocar as divisões. 1, 2, 3... menos 1, menos 2, menos 3. O mais 2,3 vai estar mais ou menos aqui, entre o 2 e o 3, mais próximo do 2. E o menos 2,3 entre o menos 2 e o menos 3, mais próximo do menos 2. E eu sei que tanto o mais raiz de 6, que é o 2,3, quanto o menos... Opa, não é aqui não, desculpe, estou botando na tabela errada, aqui é a tabela da segunda, a tabela terceira está aqui. Tanto o mais raiz de 6 quanto o menos raiz de 6, eles mandam para o zero. Ou seja, são pontos exatamente aqui. Então, 3 pontos marcados aqui, 3 pontos marcados aqui, só um ponto marcado aqui. E o último ponto especial, que está faltando calcular, é o vértice, nos 3 casos. E aí, vamos usar a fórmula. Vamos usar a fórmula, vou apagar aqui essa partezinha, e a fórmula do x do vértice é dado, relembrando da aula passada, menos b sobre 2a, e eu só vou usar essa, porque a outra eu vou subir daí e vou calcular. E o y no vértice é menos delta sobre 4a. Pronto. Então, para esse caso aqui, para o primeiro exemplo, menos b, o b é menos 5, então menos, o b vale menos 5, sobre 2 vezes a, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Aí eu tenho que fazer menos 5 dividido por 2. Dividido por 2 é fazer a metade. Metade de 5 é 2,5. Agora, menos de 5 com mais de baixo, menos com mais na divisão dá menos. Mas como já tem o menos da fração, vira mais. Ou seja, já dava para ter descoberto isso de outra maneira, que nós já sabemos que o x do vértice é a média aritmética das raízes. A média entre 2 e 3 é exatamente 2,5. Poderíamos ter feito isso usando as raízes, já que temos as raízes. Podemos usar as raízes no primeiro exemplo e no terceiro. Não podemos usar no segundo, porque no segundo eu não achei raízes. Bem, e o y no vértice? Menos delta sobre 4a. O delta eu calculei aqui, ó. Inclusive ainda está aqui o valor. 1. Então, menos 1
sobre 4A, 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4, aí vai dar origem à fração 1 quarto dá 0,25. Só como o resultado aqui é negativo, tem menos na fração, menos 0,25. E com isso descobrimos o quarto ponto da função. Qual é ele? O ponto. Quando o x é 2,5, o y é menos 0,25. Professor, número quebrado. Mas o vértice nesse caso é quebrado, sim, não tem outro jeito. Aí o que ele faz? Ele faz aqui colocações aproximadas. Então, o menos 0,25 está entre o 0 e o menos 1. O que eu faço? Entre o 0 e o menos 1, a metade é o menos meio, e a metade da metade é o menos 0,25. É o que eu vou fazer aqui. Então, 2,5, que é a metade desses dois, manda o 0,25. E com isso a gente descobre o quarto ponto da função, e ponto esse muito especial, que é o vértice. Então, acho que vocês percebem agora o formato da parábola aqui, feito com certa clareza, com 4 pontos. Acho a parábola sempre simétrica. Vamos agora achar o x do vértice aqui. Menos b sobre 2a. Então, quando eu vou calcular o x do vértice aqui, para esse exemplo, menos b sobre 2a, para esse exemplo, b vale 0. Então, vai ficar menos, no numerador, 0, sobre 2 vezes a, que é 6. 2 vezes 6 dá 12, mas 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Então, x do vértice vale 0. Olha que coisa interessante. A gente já calculou esse ponto. X igual a 0. Quer dizer que esse ponto que eu fiz aqui, o único que eu fiz, já é o vértice da função. E aí, professor, como é que eu vou fazer o gráfico dessa função? Então, agora, já sabendo que esse ponto é o vértice, pegue um ponto à direita e um ponto à esquerda. Quanto mais próximo você pegar, mais próximo dos valores que você já calculou, você vai obter. Então, se eu estou falando que o vértice acontece no x igual a 0, então eu vou atribuir o 1 e o menos 1, que são os vizinhos do 0, um para um lado, o 1 à direita e o menos 1 à esquerda. Colocando o número 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 6 dá 6. 6 mais 6 dá 12. E quando você bota menos 1, aqui na mesma função, menos 1 ao quadrado também dá 1. 1 vezes 6 também dá 6, ou seja, vai mandar para o mesmo 12. Opa, isso aqui é legal, porque a gente acaba de ver uma função que a gente chamaria de função par, né? Eu estou atribuindo valores simétricos para o x e estou chegando na mesma imagem. Ou seja, no graficamente falando, o que vai acontecer? Vai ser 1 está aqui, menos 1 está aqui. O 12 eu vou ter um trabalhinho para marcar aqui o 12, porque eu vou ter que aumentar as divisões. Então, deixa eu escrever a função. 6x ao quadrado mais 6, né? Aí eu aumento aqui a função e coloco as divisões. Aqui é o 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei no 12. E aí marco os pontos em questão. 1 mandando para 12, menos 1 para 12. 1 para 12, estaria aqui um cara um pouquinho à direita. E menos 1 para 12, o cara aqui um pouquinho à esquerda. Tem 3 pontos e também já dá para perceber que, sabendo que isso aqui é o vértice, temos uma parábola aqui, exatamente como no caso passado, com a volta assim. Eu vou aqui unir os pontos. E temos aqui a segunda parábola. E, finalmente, o terceiro e último exemplo, já temos 2 pontos, só falta calcular o vértice, né? Vou usar a mesma fórmula, menos b sobre 2a. Vou
esse cálculo da raiz. E x do vértice menos b sobre 2a. O menos b, o b novamente é 0 sobre 2 vezes menos 1. Exatamente como nessa conta aqui vai dar um número diferente de 0 do denominador, mas o numerador vai ser 0, e 0 dividido por qualquer número dá sempre 0. O x do vértice é 0. Opa! Esse cara já é o vértice de novo. A mesma coincidência que aconteceu aqui. Aqui, com a vantagem, eu já tenho outros 2 pontos. Então, eu não preciso calcular mais nada. Já posso, então, pensar em unir aqui esses 3 pontos para fazer o esboço do gráfico da parada. Então, a novidade aqui é a concavidade dessa parábola para baixo. Né? Então, 3 exemplos, 3 parábolas, 2 côncavas para cima, uma para baixo, uma localizada, uma cujo vértice está à direita do eixo Y, 2 onde o vértice está exatamente em cima do eixo Y. E aí o que tem em comum as 3? O C valendo 6. Graficamente, qual foi o ponto comum? Todos eles tiveram o ponto 0,6, que é aquele ponto que eu chamei de 0C, sempre. Então, esse é o significado do C. Para que serve o C? O C vai indicar onde a função cruza o eixo Y. Esse seria a finalização do C. Desse desenho também já pode sair um segundo significado, né? Aqui, né, o A foi 6, aqui o A foi 1, e aqui o A foi menos 1. 1 e 6 são números positivos. Nos 2 casos, a concavidade foi para cima. Aqui o A foi menos 1, negativo. A concavidade vai dar para baixo. Então, o A tem a ver com a concavidade. Para dar mais exemplos a respeito do papel do A, então eu vou fazer 3 novos exemplos. Vou apagar aqui esses 3, e meu interesse agora não é mais o parâmetro C, agora é o parâmetro A. E vamos descobrir qual o significado desse parâmetro A. Eu vou dar novamente 3 exemplos de equações muito parecidas, ó, bem simples, inclusive, ó, y igual a x ao quadrado, y igual a 3x ao quadrado, y igual a menos 2x ao quadrado. Note que essas 3 funções têm o mesmo b e o mesmo c, nulos. Tanto b quanto c desses 3 exemplos são nulos. A diferença é o A, né? O A desse aqui vale 1. O A desse aqui vale 3. E o A desse aqui vale menos 2. Qual é a implicação gráfica desses 3 pontos? Então, eu agora vou inverter. Em todos os 3 exemplos, eu vou começar pelo vértice. Nos 3 exemplos anteriores, eu tinha deixado o vértice para o último, não foi? A ser calculado. Pois aqui eu vou calcular o vértice primeiro. Por quê? Porque a gente vai chegar a uma conclusão interessante se a gente começar pelo vértice, que é a seguinte. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a.
mas o B vale 0 nos 3. Então, quando eu for calcular o x do vértice para as três parábolas, vai ficar menos 0 sobre alguma coisa, que não é 0. Veja que o A não é 0 em nenhum dos 3, já que nós estamos diante de uma função de segundo grau. Essa observação eu não fiz lá no início, né? Mas para ser função de segundo grau, o A não pode ser 0. O A tem que ser um número diferente de 0. Porque se o A for 0, né? Só para deixar claro essa informação que eu não falei lá na primeira parte, se o A for 0, isso aqui some. E fica bx mais c. Bx mais c fica parecendo com ax mais b da função de primeiro grau. O gráfico vira uma reta. Então, como a gente quer que o gráfico seja uma parábola, a gente diz, o A não pode ser 0. Então, o A não é 0. E 0 dividido por alguém que não é 0 sempre vai dar 0. Quer dizer que o x do vértice nos 3 é 0. E 0 manda para quem? O cálculo dos 3 é muito simples. Aqui vai ficar 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. Quer dizer que nós temos a origem do plano cartesiano. Aqui, de novo, 0 ao quadrado dá 0 vezes 3 dá 0. De novo, a origem do plano cartesiano. E aqui, mais uma vez, 0 ao quadrado, 0. 0 vezes menos 2, 0. Origem do plano cartesiano. Ou seja, eles vão usar o eixo x e o eixo y no mesmo lugar. A origem do plano cartesiano. No mesmíssimo lugar. Bem, agora, já que eu sei que esse ponto é o vértice, porque eu calculei ele usando o vértice, toda vez que eu tenho um vértice da minha parábola, basta pegar agora um ponto à direita e um ponto à esquerda. Dessa forma de pensar, bastam 3 pontos para você fazer o gráfico da função. Não precisa nem daqueles quadros especiais que eu falei antes. Bastam 3. O vértice, um à direita e um à esquerda desse vértice. Bem, então, a direita do 0, 1. A esquerda do 0, o menos 1. Mesma coisa aqui. Direita do 0, 1. Esquerda do 0, menos 1. Vou pegar um cara bem próximo para dar menos conta. Aqui, 1 manda para quem? 1 ao quadrado vai dar 1. E aqui, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Novamente, função par. Aliás, com os 3 vai acontecer isso. As 3 funções aqui serão pares, porque você pega números simétricos do x e eles vão mandar para a mesma imagem. Então, marcando aqui o ponto, 1 manda para 1 e menos 1 também manda para 1. Então, 1 mandando para 1, aqui esse ponto, é esse aqui, e menos 1 mandando para 1 é esse ponto, esse daqui. No segundo exemplo, então já tem cara de parábola aqui, né? Já posso unir. Eu só veria que é parábola mesmo se eu atribuísse mais valores, tá? Mas, como eu sei que é uma função de segundo grau, como x está elevado a 2, está no formato ax2 mais bx mais c, eu sei que é função de segundo grau, eu sei que é parábola. Então, é uma parábola aqui. Aqui nesse exemplo do meio, 1 ao quadrado vai dar 1. Vezes 3 vai dar 3. O menos 1, mesma coisa. Ao quadrado, ele vezes ele, 2 negativos multiplicados dá resultado positivo, vai dar 1. 1 vezes 3, 3 também. Função par de novo. Qual é a novidade agora? Que o 1 e o menos 1. Que aqui mandava para o 1, agora mandam para o 3. E, finalmente, o terceiro exemplo. Quando eu botar o número 1 aqui, vai ficar menos 2 vezes 1 ao quadrado. Tenho que fazer primeiro a potenciação. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2, que mais com menos dá menos. 1 manda para o menos 2. E o menos 1, se eu botar agora o menos 1 aqui, elevado ao quadrado, também vai dar 1. 1 vezes menos 2 também vai dar menos 2. Mais uma vez, função par.
Então, o 1 e o menos 1 mandam agora para o menos 2. Pronto, eu imagino que nesses 3 casos, com esses 3 pontos, eu posso visualizar as paradas. Cadê elas? Essa é a primeira. Essa é a segunda. E essa é a terceira. E agora fica mais claro, né? Pela questão de que o A positivo, aqui A vale 1, aqui A vale 3, ambos são positivos. Nos 2 casos, a parábola ficou para cima, com cavidade para cima. Nesse aqui, o A negativo de novo, a concavidade para baixo. Então, juntando com o exemplo anterior, fica uma fortíssima desconfiança que se permite uma generalização. Claro que eu não estou provando, mas estou adiantando um resultado. Toda vez que o A for positivo, a parábola é côncava para cima. Toda vez que o A for negativo, a parábola é côncava para baixo. Então, basta olhar o parâmetro A, que você já sabe como está a concavidade da função. Né? Pronto. Então, dei o segundo exemplo, né? Do parâmetro A, o significado. Falta agora o parâmetro B, último dos parâmetros. Vamos a ele. E, novamente, vou repetir a metodologia, ou seja, vou dar 3 exemplos de novo. 3 exemplos de novo. Aqui o estudo dos parâmetros. E agora, a gente quer falar sobre o parâmetro B. E agora eu vou fazer o quê? 3 exemplos, onde eu vou fixar o A e o C e vou mudar só o B. Então, eu vou ter aqui y igual a x ao quadrado mais 5x. Não. Eu quero fazer menos x ao quadrado mais 5x. Segundo caso, menos x ao quadrado, simplesmente. Terceiro caso, menos x ao quadrado menos 5x. Bem, novamente, funções reais, funções que levam reais nos reais. Em todos os exemplos mesmo, eu estou admitindo esse domínio. Inclusive, quando um problema não falar nada sobre o domínio contra o domínio, a gente vai supor que é real, porque é o caso que aparece com mais frequência, sem sombra de dúvida. Mas é claro que está faltando sim uma definição, porque o domínio tem que ser definido pelo enunciado, se você quer ter certeza da unicidade, né? Está falando de uma função especificamente. Bem, nesses 3 casos, aqui, o A vale menos 1 nos 3. Então, o A não tem nenhuma diferença. O C vale 0 nos 3. E o B, esse se muda, que é o parâmetro que eu quero analisar. Aqui o B vale 5. Aqui o B vale 0. E aqui o B vale menos 5. Bem,
Vamos atribuir valores. Aqui eu vou seguir a sequência de antes, pensar nos 4 pontos especiais e vou começar onde cruza y. Ele cruza no y quando x vale 0. E nos 3 casos, quando eu boto x 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Ou seja, mais uma vez, peguei 3 exemplos que passam pela origem do plano cartesiano. Então, achei o primeiro ponto aqui. Achei o primeiro ponto dessa segunda função, é a origem. E achei o primeiro ponto dessa função, é a origem. Agora eu vou achar as raízes. Na verdade, esse cara já é raiz também. A novidade é que aqui só vai ter uma raiz e aqui vão ter 2. Então, vamos achar as raízes. Como é que a gente acha as raízes? Fazendo y igual a 0. Né? Mas se eu fizer y igual a 0, x vai dar 0, já calculei. Aqui, quando eu fizer y igual a 0, vai dar origem a uma equação de segundo grau. Vamos resolver ela aqui, nesse espaço. Botando 0 aqui, vai ficar 0 igual a menos x ao quadrado mais 5x. Esse é o caso, é uma equação de segundo grau, vocês estão mais acostumados a ter igual a 0 do lado de cá, tanto faz, né? Se você bota 0 igual a fulano igual a 0, o que interessa é que nós temos uma equação de segundo grau, cuja variável é a variável x. Qual é o número que é elevado ao quadrado, e feito o secante dela, mais 5 vezes esse número, o resultado vai dar 0. Essa é a pergunta. Resolver a equação é isso, é achar esse número que satisfaz a uma conta. E aí, ela é uma equação incompleta. O C vale 0. O C vale 0 nos 3. Toda vez que o C vale 0, tem um jeito mais rápido de resolver a equação do segundo grau, que não é pela fórmula geral, que chamam indevidamente de fórmula de Bhaskara. O jeito rápido é colocar a variável x em evidência. Quer colocar em evidência? Quando você tem 6 mais 8, por exemplo, 6 é 2 vezes 3. 8 é 2 vezes 4. E perceba que o número 2 aparece tanto no primeiro quanto no segundo. Botando 2 em evidência, sobra 3 mais 4. Isso é colocar em evidência, eu coloquei em evidência o número 2. Eu posso colocar em evidência números, como aqui, e posso botar em evidência letras, como aqui. A letra x aparece nos dois, eu posso colocar ela em evidência. Aí eu pergunto a vocês, qual é o número que multiplicado por x vai dar menos x ao quadrado? Então, vai dar menos x. Por que, professor? Porque menos com mais dá menos, e x vezes x, um número vezes ele ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, 6 vezes 6 é 6 ao quadrado, x vezes x é x ao quadrado. E aqui um outro número que é multiplicado por esse mesmo x, e de 5x só pode ser o 5. E aí nós transformamos, né, a equação do segundo grau numa multiplicação de um primeiro número por um segundo número. Um primeiro número, um segundo número, e essa multiplicação aqui está dando 0. Para multiplicar dois números e o resultado dá 0, obrigatoriamente um deles é 0. Ou o primeiro ou o segundo. Então pode ser o primeiro, que é x, igual a 0, ou, segundo a possibilidade do segundo, menos x mais 5 igual a 0. Aí, conforme eu falei antes, vai dar origem a duas equações de primeiro grau. Essa já está resolvida. Essa você resolve passando aqui o x para o outro lado. Então, menos x passando para cá, fica mais x. Ou seja, x vale 5 e x vale 0. E com isso eu cheguei nas duas raízes, 5 e 0. Ou seja, quem é que manda para o 0? O 0 já sabia que um deles tinha que dar 0 realmente, e o outro também é o 5. Então, achamos a segunda raiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 5. Então, está aqui a segunda raiz. Chegamos na segunda raiz.
Essa aqui, né, quando eu fizer a mesma raciocínio, eu não vou descobrir uma nova raiz, a raiz única é o zero, então não vai ter ponto oriundo da raiz, porque já foi medido. E no terceiro aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ou seja, eu vou igualar y a zero. Zero igual a menos x ao quadrado mais 5. Opa, errei. Menos 5x. Coloco x em evidência, novamente, mesma coisa. Lá vai sobrar menos x, menos 5. Essa é a diferença do outro. O outro tem menos x mais 5. Esse é similar. Deu menos x menos 5. E como o produto dos dois números está dando zero, ou o primeiro x é zero, ou o segundo, menos x menos 5, dá zero. E daqui eu descubro que x vale menos 5. Então, a segunda raiz aqui é o menos 5. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E com isso temos a segunda raiz. E para terminar, o vértice. E agora, em vez de usar a fórmula, como eu usei no exemplo passado, eu vou usar a média aritmética das raízes. Tá bom? Então, qual é a média aritmética de 0 e 5? É 2,5. Então, o x do vértice é 2,5. 0, 5 e 2,5. E 2,5 manda para quem? Aí a gente tem que calcular. 2,5 ao quadrado é 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. Então, isso aqui vai dar menos 6,25. E 5 vezes 2,5 vai dar 12,5. 6,25 é metade de 12,5. Então, essa conta vai dar 6,25. Ou seja, 2,5 manda para o 6,25. 2,5, vamos botar aqui 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 divisões no y. No x, 2,5 vai estar entre o 2 e o 3. Então, aqui na metade. No 6,25, ele é 6. Se eu dividir o intervalo que vai entre o 6 e o 7 em 4 pedaços, o primeiro pedaço é o 6,25. Vou unir os dois. E com isso, nós temos os 3 pontinhos e faço a parada. Os 3 pontinhos. Esse aqui não tem raiz, então não tem como as raízes me ajudar a fazer o gráfico, mas aí, já como eu sei que esse cara aqui, toda vez que não tem raiz, não, tem que achar o x do vértice antes. Então vamos achar usando a fórmula agora, não tem jeito. Vou usar a fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a e menos 0 sobre menos 2. Opa, vai dar 0 de novo. E aí, conclusão, esse cara é o vértice, porque o 0 já foi calculado. Se esse cara é o vértice, eu vou atribuir aquilo que eu fiz no exemplo passado. Um número à direita, eu vou escolher o mais próximo, que é o 1, e o menos 1. 1 manda para quem? Vai ficar menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, como tem menos lá de fora, menos 1. 1 manda para menos 1. E agora o menos 1 manda para quem? Não fica conta. Cuidado aqui, né? Ó, menos da fórmula, menos 1 ao quadrado. O menos 1 ao quadrado vai dar positivo. Mas como tem menos lá de fora, novamente vai dar o menos 1. Ou seja, vai dar uma parábola muito parecida com aquele do exemplo passado. Lá no exemplo passado, na y igual a x ao quadrado, ela tinha feito a parábola mais simples de fazer o gráfico. Essa outra é muito parecida, só que em vez de mandar para cima, manda o 1 e o menos 1, manda para um número negativo. Pronto. Então, deixa eu pegar esse 1 e menos 1 aqui para cima, eles estão atrapalhando. Pronto. E com esses 3 pontos, temos o gráfico. E, finalmente, no terceiro caso, o x do vértice, aqui entre 0 e 5, foi 2,5.
entre o ponto médio, a média aritmética de 0 e 5 é também, novamente, 2,5. Então, vai dar tudo igualzinho, o anterior, 2,5. E 2,5 vai dar o resultado exatamente, desculpa, menos 2,5, para corrigir, né? Para que aqui no meio é menos 2,5. E se você botar o menos aqui, aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar menos. Vai dar essa mesma conta aqui, ó, 12,5 positiva, menos 6,25 negativa. Aquela mesma conta vai dar 6,25. Ou seja, positivo, né? Porque esse cara que é positivo, ele ganha desse aqui, ó. O 12,5 ganha, então vai dar 6,25. Então, 2,5 manda para o 6,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 2,5 está entre o menos 3 e o menos 2, está aqui no meio. O 6,25 está entre o 6 e o 7. Divide aqui em 4 pedaços. Une esses dois. E faz um gráfico. Ou seja, eu estou querendo mostrar um papel do B muito interessante aqui, ó. Aqui o B foi 0. A parábola ficou simétrica em relação ao eixo Y. Uma função simétrica em relação ao eixo Y é uma função par. Então, para ter uma função par, eu preciso ter B igual a 0. Toda vez que der B igual a 0, eu vou ter uma função par. E quando o A e o B, perceba agora, aqui é a fórmula do x do vértice, deixa eu mostrar aqui nessa conta aqui. O x do vértice é dado por menos B sobre 2A. Vamos botar esse menos aqui na fração. Se o B e o A tiverem sinais iguais, como nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui o B é negativo e o A é negativo também, tem sinais iguais. A divisão de dois números com sinais iguais dá positivo. Como tem menos do lado de fora, vai ficar, no final das contas, negativo, toda vez que os sinais forem iguais. Já nesse exemplo aqui, eu faço a mesma coisa, né? E o B e o A, agora aqui, um é positivo e o outro é negativo. Sinais diferentes. Toda vez que você divide dois números com sinais diferentes, menos com mais ou mais com menos, vai dar menos. Menos com o menos que já existe na fórmula, fica mais. Ou seja, veja que o x do vértice aqui deu mais, 2,5. E veja que o x do vértice aqui deu menos 2,5. Então, como se a parábola, para ela ficar com o x do vértice positivo, é como se a parábola que estava aqui simétrica, ela tivesse andado para a esquerda, desculpa, para a direita, no eixo x. E já essa, o contrário. A parábola que estava simétrica, agora aqui andou para a esquerda. Então, resumindo tudo o que eu falei até agora, e dando um significado, e formalizando um significado para o parâmetro B, na verdade eu vou analisar o B junto com o A. Então, B e o A, né? B e A, sinais iguais, a parábola, ela está, sinais iguais nesse caso aqui, ó. A parábola, o vértice está à esquerda do eixo Y. Agora, se o B e o A, então é esse caso aqui, se o B e o A têm sinais diferentes, que é o caso desse exemplo aqui, a minha parábola vai estar do lado de cá. Ou seja, o x do vértice é positivo. O x do vértice positivo nesse exemplo e negativo nesse. Ou seja, a gente consegue olhar a posição da parábola e já falar sobre o sinal. Uma última coisa que valeria a pena você entender a questão dos sinais é a questão do número de raízes. Eu não comentei e vou fazer um comentário muito rápido.
mais uma vez, com 3 funções. Eu sempre gosto disso, né? Para você sempre comparar. Nós temos uma possibilidade aqui, uma segunda possibilidade aqui, e uma terceira possibilidade aqui. Então, quantas raízes tem em cada caso? No terceiro exemplo aqui, tem 2. No segundo exemplo, tem 1. E aqui tem 0 raiz. E quem vai me dizer o número de raízes? Como é que eu consigo adivinhar? Olha o A, o B, você já viu quantas raízes vai ter? Não vai ser diretamente do A, do B, vai ser eles em si, mas uma fórmula deles, ou seja, o delta, né? A gente sabe que delta é B ao quadrado menos 4AC. Lá, né, quando eu igualo, eu tenho a função, ax2 mais dx mais c, e para achar as raízes, são 0. Então, se eu tenho uma equação agora com uma variável só, eu vou achar o delta aqui. E ao achar o delta dessa função, eu calculo e depois a fórmula final fica menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Quando, para essa conta não me gerar nenhum candidato, essa raiz não deve existir. E a gente sabe que a raiz de números negativos não existe. Então, esse caso vai acontecer toda vez que o delta for negativo. No meio, aqui, para eu ter só uma raiz, quer dizer que na hora que eu fiz o mais e na hora que eu fiz o menos, deu o mesmo resultado. E para que o mais ou menos dê o mesmo resultado, é fundamental que esse delta, aqui, nesse segundo caso, seja 0. Porque a raiz quadrada de 0 é 0. E vai ficar na forma menos b mais ou menos 0 sobre 2a. Fazer menos b mais 0 e fazer menos b menos 0 dá a mesma coisa e, consequentemente, eu vou ter só uma raiz. E o terceiro caso, aqui com 2 raízes, é quando, se ali é negativa, aqui é igual a 0, dá para desconfiar que aqui vai ser quando o delta for maior que 0. Toda vez que o delta for maior que 0, vai existir a raiz, mesmo que ela não seja exata, mas ela existe. E na hora que você faz um número mais alguma coisa, e esse mesmo menos alguma coisa, os resultados serão diferentes. Se os resultados serão diferentes, nós temos 2 raízes. Pronto, com isso está dado o significado dos parâmetros, e agora eu vou dar um exemplo para a gente trabalhar tudo isso que eu falei. O exemplo agora é o seguinte. Está aqui uma palavra. Deixa eu fazer ela com outra cor, para dar mais estável. Feita essa parábola aqui, eu quero que vocês me digam, eu não vou dar nenhum número, esse exemplo aqui não vai envolver número, eu não vou dar equação, não. Eu só quero que vocês me digam o sinal do A, do B, do C e do delta. É positivo ou negativo, só isso. Só dizer se é positivo ou se é negativo. Eu só não vai dar nenhum número, não. Nenhuma lei, nenhum ponto do gráfico. Não. Não precisa, porque só com o significado dos parâmetros que eu comentei agora há pouco, eu consigo concluir. Vamos lá. Qual é a concavidade da parábola? Para cima, né? Se é para cima, nós estudamos que tem um parâmetro diretamente ligado à concavidade. Quem é? É o A. Se é para cima, a concavidade... Se a concavidade é para cima, o A é positivo. Achei o sinal do primeiro. Vamos pular agora para o C, que é rápido também. O C, nós vimos que é o ponto onde a função cruza o eixo Y.
O eixo y está aqui. E onde essa parábola cruza o eixo y é nesse ponto. E esse ponto é a parte positiva ou a parte negativa do eixo y. Como está abaixo do eixo x, é a parte negativa. Como é a parte negativa, então o C é negativo, porque o C indica o ponto onde a função cruza o eixo y. Delta. Quantas raízes nós temos? Em quantos pontos essa parábola preta está cruzando o eixo x? Em 2 pontos. Acabamos de falar que quando você tem 2 raízes, o delta é positivo. E para terminar, falta o sinal do B, né? E a gente falou que o x do vértice, o vértice está aqui. E qual é o sinal do x do vértice? Ele é positivo ou ele é negativo? Ele está à esquerda do eixo y. Então, o x do vértice ele é negativo. Vou para a fórmula, né? Menos b sobre 2a. Para esse cara dar negativo, é porque aqui tem que ter sinais iguais. Esse cara negativo, ele desloca para a esquerda do eixo em relação ao eixo y. Sinais iguais, se o A é positivo, sinais iguais, o B é positivo. Então, esse seria um típico exemplo, onde a gente olha o gráfico sem fazer conta nenhuma, a gente já fala sobre, pelo menos, os sinais dos parâmetros. Bem, está terminada a primeira parte da aula, a estudo dos parâmetros. Já quase 1 hora de aula, vamos para o estudo do sinal. É a segunda parte. O que eu vou falar agora serve para a função de segundo grau, mas também vai servir a de primeiro grau, tá? Eu agora vou falar do estudo do sinal de uma função. Eu vou dar aqui um exemplo de uma função de primeiro grau, vou até tirar isso do segundo grau, que eu vou falar agora geral. Tá? Vale para a função de primeiro e de segundo grau, que eu vou falar agora. Então, eu vou dar uma reta, aqui, função de primeiro grau, e uma parábola aqui, função de segundo grau. Se eu pedisse a vocês, classifica essa função quanto ao sinal. Bem, acho que não é difícil perceber que esses pontos que eu estou marcando aqui agora, todos eles, quando você for observar a imagem deles, todos darão números positivos. Ou seja, indica que essa parte aqui da função é positiva, ela está acima do eixo x. Já essa outra parte aqui, ele está fraco, vamos para o azul. Esse azul também está fraco, mas eu vou outro azul aqui. Vamos lá, azul. Já essa parte daqui, ela prossegue, né? A gente sabe que prossegue. Todos esses pontos de azul, a imagem desses pontos bate em números negativos, abaixo do eixo x. Então, eu falo simplificadamente, esse pedaço da função é negativo, e esse pedaço da função, ele é positivo. Porque, na verdade, eu estou dando o sinal da imagem apenas. Não estou dando o sinal do x, não. Vamos supor que esse x aqui seja, eu não disse, mas vou dar agora, menos 4. Então, note que ao lado aqui do menos 4 tem o menos 3 do x, ó, à direita do menos 4. Só que esse x menos 3 leva a uma imagem positiva. Eu não estou falando do x quando eu botei esse mais aqui, eu estou falando do y. Agora, o menos 5, que está à esquerda do menos 4, se você pegar a imagem dele, vai dar negativo.
Então, esse cara que tem o menos 5 tem imagem negativa. Então, seria essa a ideia. Então, a gente pode escrever essa figura de uma maneira mais simplificada, que é a seguinte. Eu marco a raiz, no caso a raiz aqui é menos 4, e digo, à direita da raiz, eu vou ter só valores positivos. Nesse caso, para a minha função. E à esquerda do menos 4, eu vou ter valores só negativos da função. Fazer isso aqui é fazer o estudo do sinal. Então, se o problema pedir, faça o estudo do sinal de uma função, ele quer que você faça isso aqui. Beleza, então isso seria o estudo do sinal. Isso seria fazer geometricamente. Como é que eu faria isso algebricamente? Eu falaria assim, o y vai ser positivo, ser positivo é ser maior que zero. Se, isso implica dizer que o x é maior do que menos 4, tá? À direita do menos 4. Já o y vai ser negativo y, se o x agora estiver à esquerda do menos 4. E o y vai ser zero se o x for exatamente igual a menos 4. Isso aqui substitui isso aqui. Isso aqui é estudar o sinal geometricamente, isso aqui é estudar o sinal algebricamente. E qual você deve fazer, eu devo fazer, professor? Tanto faz. Eu entendo melhor esse, mas todos os dois servem e funcionam. Vamos fazer agora o estudo do sinal na função de segundo grau, que o mecanismo é o mesmo. É só olhar quem está em cima do eixo x e quem está embaixo. Não é difícil perceber que esses pontos aqui, eu estou marcando de preto, todos eles. Se eu for olhar a imagem de cada um desses pontos, todos eles darão números positivos. Então, eu falo que essa é a parte da função positiva. Exatamente como aqui era, ó, positivo. Veja aqui o que tem em comum entre as duas. Estão acima do eixo x. Já essa parte daqui, esses pontinhos daqui, e ele prossegue, né? Ele cruza o eixo y, né? Ó, ele prossegue, e cruza o eixo y. Deixa eu seguir de preto. Pronto. E todos esses pontos aqui, todos eles têm uma imagem negativa. Assim como esses pontos também, do lado de cá. Todos eles têm imagens, todos eles têm imagem negativa. Então eu falo que esse pedaço é a parte negativa da função, e aqui também é a parte negativa da função. Então eu fiz o estudo do sinal no gráfico. Tem uma maneira simplificada de representar isso, professor? Tem, parecido aqui com essas duas. Vamos lá fazer as duas. Como seria o estudo do sinal da forma geométrica aqui? Eu não dei o valor das raízes, eu vou marcar agora as raízes, vamos supor que as raízes são 1 e 5. Então eu marco as raízes 1 e 5. E vejo que entre as raízes 1 e 5, eu estou com a região, ó, entre as raízes 1 e 5, eu estou com a região positiva. Positiva do y, né? É isso, sempre positivo do y. Então eu boto mais aqui. Já à direita do 5, ó, à direita do 5, já bate nessa região aqui de azul, né? E então, nessa parte à direita do 5, dá menos. E finalmente, nessa última região aqui, que os valores de x vão dar à direita do 1. Desculpa, à esquerda do 1. Então, à esquerda do 1, negativa de novo. Tem gente que olha para cá e acha tal confusão. Professor, como é que pode um cara que está à direita do 5
ser negativo, professor. Eu sei que o 5, a direita do 5 tem o 6, o 7, o 8. Como é que pode ser negativo? Pode ser negativo porque esse menos não se refere ao x, se refere ao y. E, de fato, o y, nesses pontos aqui, o y é negativo e o x é maior que 5, combinando as duas informações. Pronto, esse é o estudo do sinal geométrico, mas seria o algébrico agora. A função vai ser maior que zero, positiva, quando o x estiver entre 1 e 5. A função vai ser negativa, vai ser menor que zero, nessa região e nessa. Essa região é x maior que 5. Ou essa região é x menor que 1. E, finalmente, quando é que y vai ser igual a zero? É justamente o valor das raízes, que no caso da função do segundo grau são duas. Quem são eles? O x igual a 1 ou x igual a 5. Então, esse estudo do sinal aqui substitui esse daqui. Então, isso que eu acabo de falar agora é o estudo do sinal. Mas o que você não precisar é juntar esse estudo do sinal com a forma algébrica de representar. Então, eu vou dar um exemplo agora, fazendo isso aqui. Vou dar um exemplo para o primeiro grau, vou dar um exemplo para o segundo grau, e vamos estudar o sinal aqui dessas duas. O enunciado dos dois problemas vai ser parecido. Estude o sinal das funções. Letra A. A função vai ser uma função das funções reais, ou seja, domínio e contra-domínio reais. A função da letra A vai ser 3x menos 9, 3x menos 12. E da letra B, vai ser uma função de segundo grau, x ao quadrado menos 16. Pronto. Estude o sinal dessas duas funções. Agora dei a função de R em R, todas as duas, dei a lei e eu peço para você estudar o sinal. Percebam que naquele exemplo anterior, para estudar o sinal, o primeiro passo é sempre achar a raiz. No caso da função do primeiro grau, vai ter no máximo uma. Se tiver, que pode ser uma função constante que paralela ao eixo x. E na do segundo grau, o primeiro passo é o mesmo, achar, só que não é só, não pode ter mais de uma, não pode ter duas raízes. Então, achar as raízes. Mas não é obrigatório que tenha mais de uma, não. Só estou dizendo que pode ter. Como é que se acha a raiz? A gente faz y igual a zero. Como é que acha a raiz? A gente faz y igual a zero. Fazendo y igual a zero, eu vou ter 0 igual a 3x menos 12. Ou seja, deu origem a uma equação de primeiro grau. Ao fazer y igual a zero, eu tive 0 igual a x ao quadrado menos 16. Deu origem a uma equação de segundo grau. E todas as duas se resolvem muito facilmente isolando a variável. Vamos lá, isolar a variável. Vou passar o menos 12 para o lado lá, vai ficar mais 12. 3x igual a 12. Se 3x é igual a 12, agora eu passo 3 dividido, 12 dividido por 3 vai dar 4. Achei a primeira raiz e única raiz, que é o 4. Então, na hora que eu for fazer um gráfico dessa função, de primeiro grau, eu já sei que a raiz dela é o 4. Aqui, ela cruza o eixo x no 4. Acabei de achar. E sei que o coeficiente angular dessa função é positivo. Coeficiente angular positivo indica crescimento da função à medida que x aumenta. Então, a reta é crescente. Então, eu faço uma reta para cá. Isso aqui é crescente. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui seria
isso aqui seria, no mesmo quadro aqui, ó, o mesmo quadro, isso aqui seria decrescendo. Então, aqui está decrescendo, passando pelo quadro decrescendo, e aqui passando pelo quadro crescendo. O que eu quero, como o A é positivo, eu sei que eu posso fazer crescendo para cá. E aí, quando eu faço isso, eu visualizo que tem uma região acima do eixo X, que é essa, e uma região abaixo. A região abaixo é a região negativa, a região acima é a região positiva. Ou seja, como é que vai ficar o estudo do sinal? Você marca o 4 e vai dar positiva à direita, negativa à esquerda. Igual ao exemplo anterior, mas nem sempre vai ser assim não. Aqui, terminando o mesmo problema agora para a função de segundo grau. Botei o y igual a 0, tenho a equação de segundo grau, resolvo ela isolando a variável. Vamos passar o 16 para o lado de lá, vai ficar x ao quadrado igual a 16. E qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? São 2. É o mais 4 e o menos 4. Aqui são duas raízes. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, eu marcaria justamente essas duas raízes, quais? Menos 4 e 4. E olho para o valor do A. O A aqui vale 1. É positivo. Se o A é 1 e é positivo, quer dizer que a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, então já dá para identificar que essa região daqui é a região que fica abaixo do eixo X. E essa região aqui é a região que fica acima do X. Como ficaria o estudo final dessa função? As raízes são 4 e menos 4. Aqui no meio é positivo. E aqui, a direita do 4, negativo. E a esquerda do 4, do menos 4, negativo também. Pronto. Então está dado 2 exemplos. Vou dar outros 2, fazendo uma mudança só. Se eu botasse agora... Não vou apagar, tá? Mas vou só botar um menos aqui. Um menos aqui e aqui um mais. Pronto. Aqui eu fiz 2 mudanças, aqui uma. Para ficar tudo muito parecido. Estude o sinal dessas 2 funções agora. Novos exemplos. Então, o primeiro passo é achar a raiz. Eu vou manter o que está aqui. Como é que acha a raiz? Fazendo y igual a 0. Vou manter o que está aqui. Aí, a novidade é que vou igualar o y a 0. Vai aparecer um menos aqui. Aí vai ficar menos 3x igual a 12. Então, vai ficar 12 dividido por menos 3, que vai dar menos 4. Então, o gráfico já está errado, porque a raiz mudou. O estudo do sinal também. A raiz vale menos 4. Agora, marca a raiz em menos 4. Está aqui, menos 4. E agora, o coeficiente angular dessa função do primeiro grau ficou negativo. Quer dizer que a função agora é decrescente. Tem que passar por esse ponto, caindo, diminuindo. Pronto, fiz o gráfico. Pronto, aí novamente a gente visualiza que essa região é a região acima do eixo X, positivo. Essa região é a região abaixo do eixo X, é a região negativa. Como é que fica o estudo sinal? A raiz é menos 4. Agora, mudou, é mais à esquerda e menos à direita. No exemplo passado, tinha sido mais à direita e menos à esquerda. Na função de primeiro grau, só tem essas 2 possibilidades. Ou é mais à direita ou à esquerda. A gente pode até dizer que o mar aqui sempre vai ter o sinal de A. E aqui sempre vai ter o sinal contrário ao A. Sempre vai ser essa lógica para as funções de primeiro grau. Vamos para o de segundo grau agora. Vamos para a função de segundo grau agora. O A agora vale menos 1, né? Essa é a novidade. E o B e o C valem mais 16. O primeiro passo é achar as raízes. Como é que acha as raízes? Fazendo y igual a 0. Aí aqui fica menos e aqui fica mais. E quando passar esse menos para cá, vai dar a mesma equação. E aqui vai dar as mesmas raízes. Então, as raízes não mudaram.
continuam a ser as mesmas do exemplo passado. 4 e menos 4. Aí alguém vai falar, professor, então o que o senhor pagou? Eu paguei pelo seguinte. Agora, a concavidade, agora o A é negativo. Agora o A, em vez de 1, ele vale menos 1. Então, a concavidade é para baixo. Pronto. Está aí as raízes, a concavidade para baixo. Não é difícil perceber que essa região daqui, desses pontos aqui, que estão entre menos 4 e 4, o x, o y, são todos eles positivos, já estão acima do eixo x. E essa outra região aqui, todo mundo negativo. Como é que fica o estudo do sinal? Aí tem marca 2, menos 4 e 4, marca positivo aqui no meio e marca negativo aqui nas extremidades. Então, não sei se você lembra no exemplo passado, quando ela era côncavo para cima, com essa raiz 4 menos 4, tinha dado aqui no meio negativo e aqui nas extremidades positivo. Agora inverteu. Agora deu positivo no meio e negativo nas extremidades. Assim como na função do primeiro grau, na função do segundo grau também se permite uma generalização, ao dizer, quando tiver duas raízes, aqui no meio vai ser o sinal contrário do A, e aqui nas extremidades sempre vai ser o mesmo sinal do A. Gente, eu falei muita coisa, porque realmente a ideia foi tentar compilar, né, resumir, empacotar muita coisa numa aula curta. Eu sei que isso pode ser perigoso, porque pode provocar, né, dificultar o entendimento, mas foi a forma que eu encontrei que, no prazo que nós temos, né, conseguir produzir um material que pudesse ajudar vocês. Isso aqui vai ter implicação, por exemplo, na função, nas inequações produto e quociente. Tem uma questão da prova que é uma inequação produto. Eu peço para vocês resolverem uma inequação lá. E é exatamente isso aqui. Quer dizer, se você souber estudar o sinal de cada pedaço, depois você vai fazer o produto dos sinais. A última etapa que fica faltando, ela é bem simples, né? Para quem sabe estudar o sinal. Pessoal, espero ter ajudado. Não sei se vou conseguir. E, além disso, vocês têm o vídeo do Ferreto. No Ferreto, ele fala do estudo do sinal também. Então, dá uma olhadinha lá do estudo do sinal, lá com o Ferreto. E a parte de estudo do parâmetro, ele também fala, mas ele não fala tão focado no parâmetro, talvez, como eu. Ele fala de outras coisas e talvez aborda isso também. Mas o meu foco foi estudar os parâmetros. Então, eu dei um significado para o A, que significa concavidade, A positivo, côncavo para cima, A negativo, côncavo para baixo. Estudei o significado do C, onde a função cruza o eixo Y. Esse pontinho aqui de cruzamento é o significado do C. E o B, ele sozinho não tem um significado. Quando B vale 0, a função fica simétrica em relação ao eixo Y, fica uma função par. E quando ele não é 0, aí você tem que olhar o sinal, ver se o sinal é igual ou diferente do A. Se for igual do A, o eixo Y está aqui. Se for igual do A, o eixo Y está iguais, a parábola vai para a esquerda do eixo Y. E se for sinais diferentes, a parábola vai para a direita do eixo Y. Também comentei do delta, né, para indicar o número de raízes, né? Isso já tinha sido falado, eu acho, quando estudaram raízes no nono ano. Pelo menos deveria, já pode falar lá essa ideia de que o delta indica o número de raízes. Bem, acho que é tudo. O vídeo demorou 1h e 20 minutos. Espero ter ajudado. Qualquer coisa que eu falei aqui pode ser detalhado e pode ser melhor explicado com mais calma, né? Mas foi a tentativa de, num prazo curto, conseguir explicar. Eu poderia, se vocês quiserem, fazer um vídeo que dure 5, 6 horas. Vai ser um vídeo muito detalhado, mas eu acho que nenhum de vocês vai ter paciência para assistir. Então, eu tentei resumir para ajudar vocês. Estou terminando aqui a gravação nossa e agradeço a atenção de vocês. Um abraço.